Um beijo totalmente inesperado sacudiu as estruturas da trama e prometeu transformar para sempre o triângulo amoroso que vinha sendo construído nos bastidores da dupla sertaneja mais badalada do momento. Agrado, que havia afirmado ao produtor Leandro poucos dias antes que não estava pronta para um relacionamento e que ainda sofria pelo fim de uma história anterior, apareceu sem aviso e o beijou com uma intensidade que deixou até mesmo o próprio envolvido sem palavras. O momento aconteceu após um encontro informal entre os dois, onde beberam, conversaram e curtiram a noite juntos. O resultado foi um beijo carregado de sentimento que ninguém ali estava esperando e que agora começa a cobrar o seu preço em todas as direções, ameaçando tanto o coração de Leandro quanto a relação mais importante da vida de Agrado. Se essa história já te prendeu logo de cara, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com essas 3 vidas que acabam de se embaralhar de vez. A sua opinião move essa comunidade. Diante da reação atônita de Leandro, Agrado não recuou. Ao contrário, foi direta ao ponto e explicou que desde que os dois foram se aproximando, ela passou a enxergar nele um homem forte, seguro e criativo, e que a admiração foi crescendo sem que ela conseguisse segurar. Ela revelou ainda que a crise de ciúmes que sentiu ao ver Leandro em uma situação próxima de outra mulher foi o gatilho definitivo para reconhecer que os seus sentimentos eram reais e que não fazia mais sentido fingir indiferença. A cantora fez questão de pedir desculpas pelo beijo, dizendo que entenderia se ele não quisesse corresponder, já que em diversas ocasiões anteriores ela havia fechado as portas para qualquer aproximação da parte dele. Leandro, ainda visivelmente abalado com a virada, respondeu que os seus sentimentos por ela seguiam intactos, mas que a situação era mais complicada do que parecia e caiu em um silêncio pesado depois disso. O silêncio de Leandro tinha uma razão muito concreta e urgente. Na cabeça do produtor, o beijo que havia trocado com Eduarda em uma noite anterior começou a se repetir como um filme em câmera lenta, repleto de culpa. Agrado percebeu o olhar distante do homem e questionou se havia acontecido alguma coisa, mas ele optou por esconder a verdade naquele primeiro momento, sem saber ao certo como lidar com tudo de uma vez. A decisão imediata de Leandro foi procurar Eduarda o quanto antes que a situação fugisse completamente do controle e se transformasse em um estrago irreversível. Ele foi até ela, encontrou-a ainda abalada pelos problemas que vinha enfrentando com a própria família e revelou sem rodeios o que havia acontecido. Ele e Agrado se beijaram, os sentimentos dele por Agrado eram conhecidos por todos, e ele não queria ser desonesto com os sentimentos de Eduarda, que também havia se declarado para ele recentemente. Leandro deixou claro que ela merecia saber antes de qualquer outra pessoa. Eduarda ouviu tudo em estado de choque profundo. Ela não conseguia acreditar no que Leandro estava despejando na sua frente com tanta clareza e tanta rapidez. Mesmo assim, manteve a compostura e respondeu que ele havia feito a coisa certa ao ser honesto, chegando até a dizer, com um sorriso amargo mal disfarçado, que ele era um sortudo por ter 2 mulheres se interessando por ele ao mesmo tempo. Por dentro, no entanto, a jovem sentia o coração desmoronar peça por peça. Ela rapidamente entendeu que Leandro estava pronto para assumir um relacionamento sério com Agrado e que ela teria que engolir essa história amarga em silêncio. O pior de tudo é que Eduarda ainda carregava um segredo extremamente perigoso. Ela também havia beijado Leandro naquela mesma noite fatídica, antes de Agrado, e Agrado não fazia a menor ideia disso. Esse segredo guardado a 7 chaves é uma bomba relógio que pulsa por baixo de. A situação ficou ainda mais delicada e dolorosa quando Agrado, empolgada e radiante como havia tempo, não era vista. Foi até Eduarda para contar tudo sobre o beijo com Leandro. Sem saber de absolutamente nada do que havia acontecido entre Leandro e a própria Eduarda, Agrado chegou com um brilho intenso no olhar e um sorriso de orelha a orelha, dizendo que a vida é muito doida e que havia algo importante e urgente para contar. Ela pediu sigilo, frisou que Eduarda era sua maior amiga e parceira de todas as horas, e revelou que estava apaixonada por Leandro, que os dois se beijaram,
e que estava decidida a mudar de vida e se entregar à felicidade de verdade, mesmo correndo o risco de misturar trabalho com o relacionamento. Agrado ainda completou dizendo que, se dependesse dela, queria que aquilo se tornasse algo mais sério, mas que ia deixar as coisas rolarem no tempo certo, porque a prioridade continuava sendo a dupla e a música. As palavras soaram como um disparo de canhão direto no peito de Eduarda, que não esperava que o momento chegasse tão rápido e tão diretamente por parte da própria amiga. Eduarda precisou de toda a sua força interior para não deixar a máscara cair ali mesmo. Ela fingiu animação, parabenizou a amiga com palavras calorosas, desejou felicidades sinceras e fez o possível para que o semblante abalado passasse despercebido. Agrado, no entanto, é perspicaz e percebeu na hora que algo estava errado no rosto de Eduarda, que o sorriso não batia com os olhos. Quando questionada, Eduarda desviou o foco da própria dor e atribuiu o seu estado aos problemas familiares que vinha enfrentando com a mãe, Valéria, que seguia sendo intransigente e cruel com ela, especialmente no que dizia respeito ao acesso de Eduarda à sua irmã mais nova, Sol. Valéria havia ficado completamente fora de si ao descobrir que Ana permitiu que Eduarda se aproximasse de Sol sem a sua autorização expressa, repreendendo Ana com dureza na frente de todos e deixando claro mais uma vez que não daria fácil acesso à cantora, à menina, de jeito nenhum. Ana saiu em defesa de Eduarda e enfrentou a fúria cega de Valéria, o que só piorou ainda mais o clima entre as duas. Eduarda saiu daquela situação com mais uma humilhação no peito, e foi exatamente nesse momento de fragilidade que teve que ouvir de Leandro a notícia sobre Agrado. Com a conversa entre as duas amigas encerrada e o segredo de Eduarda ainda intacto e perigosamente guardado, a dupla começou a reunir as malas às pressas para embarcar rumo a Bom Retorno, onde participarão da inauguração triunfal do bar de Janete. A chegada das duas à cidade promete causar um alvoroço sem precedentes, já que Agrado e Eduarda deixaram de ser promessas para se tornarem os novos fenômenos da música sertaneja brasileira. O retorno por cima das duas terá um peso especial e muito simbólico, especialmente para Nayane e João Raul, que sentirão na pele o impacto e o tamanho do espaço que as mocinhas estão ocupando agora no cenário musical. Enquanto o mundo celebra as duas por fora, por dentro, a vida de Eduarda nunca esteve tão pesada. O que está em jogo agora vai muito além de um triângulo amoroso ou de uma escolha sentimental. A lealdade entre Eduarda e Agrado é a espinha dorsal de tudo que as duas construíram juntas com tanto esforço, e o segredo que Eduarda escolheu guardar pode desmoronar essa estrutura inteira a qualquer momento. A amizade verdadeira pode resistir a muita coisa, mas o silêncio que esconde uma traição tem prazo de validade curto, e quando esse prazo vencer, nada mais vai ser como antes. Você acha que Eduarda vai ter coragem de contar a verdade para Agrado antes que alguém descubra por conta própria? Ela fez certo em guardar segredo para proteger a amizade? Ou o silêncio dela vai cobrar um preço ainda maior lá na frente? Deixa sua resposta nos comentários, manda esse vídeo para quem também não consegue parar de acompanhar Coração Acelerado e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. Cada like ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente.